Irmãos e irmãs, a pedido do Papa, nós celebramos hoje no mundo todo o Dia da Bíblia. Muitos de vocês trouxeram a Bíblia para a igreja, que será abençoada depois no final da missa. Todos nós católicos amamos a Bíblia, mas é muito comum que nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas dúvidas sobre a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi um padre dizendo algo que é muito verdadeiro. Para muitos católicos a Bíblia é como aquele avô, aquela avó, ou bisavô, a bisavó, que nós admiramos, que é bem velhinho, que nós respeitamos muito, mas parece que quando fala é algo muito distante, é algo fora da nossa realidade, é algo que não tem mais muito a nos ensinar. Parece que nós aceitamos a Bíblia, admiramos a Bíblia, mas muitas vezes temos uma certa distância, porque parece que o ensinamento bíblico é algo que não toca mais a nossa vida, ou algo que não tem mais muito a dizer para os tempos de hoje. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, através da meditação, através do ensinamento da Bíblia, nós encontraremos respostas para muitas das nossas questões. Podemos até dizer com segurança, encontraremos respostas para todas as questões que o ser humano tem. A Bíblia nos ensinará, sem dúvida nenhuma, como nos aproximar de Deus, como irmos para o céu. Quando nós falamos da Sagrada Escritura, existe uma grande diferença entre o pensamento da Igreja Católica e o pensamento, por exemplo, dos protestantes sobre a Bíblia. Os protestantes, eles defendem algo chamado sola scriptura. Para um protestante cristão, no Brasil se usa muito o termo evangélico, eles acreditam que a Bíblia é a única fonte de fé. E eles acreditam também que todo cristão, todo batizado é capaz de interpretar a Bíblia, porque ele possui o Espírito Santo. Então, de repente, existe um pastor que lê a Bíblia, ele faz a sua interpretação, ele discorda de outro pastor, de outra igreja, e ele pega e funda a sua igreja. E aí, de repente, entra em confusão entre eles, um começa a discordar do outro, como só a Bíblia é fonte de fé, e como todos podem interpretar a Bíblia, ele vai e funda outra igreja. Hoje existem no mundo aproximadamente 30 mil nomes, denominações de igrejas diferentes. Tudo isso por causa desse princípio, sola scriptura, só a Bíblia, a interpretação pessoal da Bíblia de cada um. Porém, nós que somos católicos, aqui nós temos algumas jovens, nós temos jovens que serão crismados, nós temos pessoas que amam a igreja e querem conhecer mais sobre a nossa fé. Nós que somos católicos, nós temos 3 fontes de fé. Isso precisa estar claro para cada um de nós. São 3 pilares que vão nos ensinar, que vão nos ajudar como sermos católicos. O magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? Em uma passagem, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A, artigo feminino singular, minha, pronome possessivo singular. Ali Jesus fundava uma igreja. E aquele homem, que era chamado Simão, que de repente recebe o nome de Pedro, Jesus olha para ele e disse: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus deixou a Pedro e aos seus sucessores a autoridade para definir aquilo que é essencial para a nossa salvação. Tem um texto, tem um termo um pouco mais técnico, não precisam memorizar. Quando o Papa quer definir uma verdade de fé, ele usa um termo chamado ex-cátedra. Ex-cátedra significa sobre a cadeira, ou sob a cadeira, do jeito que o nosso bispo, toda catedral tem uma cadeira especial, que é a cadeira do bispo. Ali nem diácono, nem seminarista, nenhum padre pode sentar, aquela cadeira é só a cadeira do bispo. Lá no Vaticano tem uma cadeira, que é a cadeira do Papa, é só do Papa. Então existem alguns momentos na história que o Papa diz assim: com a autoridade que me foi dada por Jesus, eu defino.
Aconteceu não mais do que 15 vezes na história. E aí vai o Papa e define um dogma de fé. Normalmente acontece no concílio, quando bispos do mundo todo estão reunidos. Por exemplo, uma das últimas definições dogmas foi 1950. O Papa Pio XII ele disse que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Que Nossa Senhora, ela está no céu. Então, nenhum católico, nenhum papa no futuro vai poder discutir sobre isso. E aqui não entra a questão da igreja ser machista, não é para a igreja ser machista. O último ex-cátedra, o último dogma, a última definição da igreja foi pelo Papa João Paulo II. Ali um pouco depois do ano 2000, o Papa João Paulo II disse que devido àquilo que Jesus quis e ensinou, o sacerdócio ordenado é para a figura masculina, é para os homens. Então, um católico nunca verá uma mulher celebrando a missa. Padre, por que a igreja é tão cruel com as mulheres? Se de repente eu disser assim, eu quero ter um filho, eu quero gerar um filho, agora eu vou querer ficar grávido. Posso querer o tanto que eu quiser, um homem vai conseguir ou não vai? Não, por quê? Porque foi vontade de Deus, ele criou assim. Então na última ceia Jesus escolheu 12 homens e instituiu este ministério. E aqui não significa poder, aqui significa serviço. As mulheres são extremamente importantes para a igreja. Sem as mulheres a igreja não continuava. Comentaristas, leitores, ajudam na missa. Então, Jesus, ele deixou a sua igreja o magistério, a autoridade do Papa para definir aquilo que nós temos como verdade de fé, o magistério. Nós acreditamos também na tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? Aquilo que veio desde os apóstolos e foi perpassando a história e chega até hoje. No começo, Jesus, ele não pediu para as pessoas escreverem uma Bíblia. Jesus, ele não pediu para as pessoas escreverem um texto. Os ensinamentos, eles eram orais. Como que acontece um pai e uma mãe ensinando um filho? Não diz assim, o filho quando vai ouvir o pai ensinando alguma coisa, diz assim, senta, pega um papel e uma caneta que agora eu vou te ensinar. Não, o ensinamento é oral, no começo era assim. Então, nós acreditamos também na tradição oral, e aí nós acreditamos na Sagrada Escritura. Então, nós que somos católicos, temos 3 fontes de fé. O magistério da igreja, a tradição apostólica e a Sagrada Escritura. A Bíblia, do jeito que nós vemos hoje, a palavra Bíblia é uma palavra grega, significa livros, significa biblioteca. Tem a palavra biblion, que é no grego singular, que significa um livro. A palavra Bíblia é no plural, significa vários livros. Para nós que somos católicos, estes vários livros, a Bíblia é formada por 73 livros. E quando nós começamos a ver a história da Bíblia, acontece algo muito curioso. Esses 73 livros foram escritos em um período de aproximadamente 1500 anos, ou até mais. Diferentes autores, diferentes lugares, diferentes pensamentos. E depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos, eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham um livro com os textos sagrados do jeito que nós temos hoje. No começo da igreja havia até uma grande confusão. Quais deveriam ser os livros aceitos, quais não deveriam ser os livros aceitos, os livros não aceitos pela igreja. Aconteceu há pouco tempo atrás, parece que foi como se fosse uma bomba. Dan Brown, um autor de ficção, escreveu muitas coisas sobre o Vaticano, sobre Jesus, e aí ele dizia assim, agora nós temos a grande descoberta, o Evangelho de Madalena, que nos revela a verdade. Jesus era casado com Maria Madalena, e aí ele começa a contar um monte de coisas. Teve católicos que deixaram a igreja, jovens que de repente se rebelaram contra Deus. O que Dan Brown esqueceu de dizer é que esse suposto evangelho... Primeira coisa, o livro... Como que é o livro do Dan Brown? Eu esqueci o nome do livro. Código da Vinci. Código da Vinci. Primeira coisa, primeira página do Código da Vinci. Ele escreve assim, este é um livro de ficção. Meu Deus, ele está dizendo, isso não é ciência.
primeira página, ele diz, isso é um livro de ficção. E aí, um jovem, um professor, um adulto quer ler como se fosse um livro de ciência? Não, ele disse, isso é um livro de ficção, está lá na primeira página. Segundo, que ele deveria contar, ele não contou isso daqui, claro. Ele disse que é ficção, mas deveria ter um pouco de honestidade jornalística, pelo menos. Esse suposto evangelho de Maria Madalena foi escrito no ano 300, no ano 400. Antigamente as pessoas começavam a escrever sobre Jesus e para aquilo ter autoridade, eles colocavam o nome de um apóstolo. De repente lá no ano 250, alguém escreveu sobre Jesus. Precisa ter autoridade, Evangelho de São Tiago. Aproximadamente no ano 300, haviam 15 evangelhos. Evangelho de Pedro, Evangelho dos Romanos, Evangelho de Madalena, Evangelho de Paulo, Evangelho de Marcos. E aí começou a surgir uma grande crise na igreja. Veja, nós estamos aproximadamente no ano 300. Algumas pessoas começaram a perguntar o que é bíblico, o que é verdade e o que não é verdade. Por quê? Jesus, ele não disse em nenhuma pregação, existem 4 evangelhos verdadeiros, de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. Jesus não definiu os evangelhos. Então começou a surgir uma grande crise, um grande problema entre os cristãos no começo. Existiam alguns cristãos que se chamavam gnósticos, que acreditavam que eram iluminados e tinham mais sabedoria do que os outros, que eles acreditavam em mais de 10 evangelhos, acreditavam em 3 apocalipses, por exemplo. Existe outro homem, também dizendo que era iluminado, um grande cristão da época, a partir do pensamento, um homem chamado Marcião. Esse homem chamado Marcião, ele dizia que havia só um evangelho, o evangelho de Lucas. E as cartas, os ensinamentos verdadeiros do Novo Testamento, eram só as cartas de São Paulo. Então começou a ter uma grande crise dentro da igreja. O que é bíblico, o que não é bíblico. O que nós acreditamos, o que nós não acreditamos. Os bispos começaram a se reunir. Os papas, um depois do outro, começaram a pensar no assunto. O ensinamento era oral, havia muitos livros. Então de repente teve um papa. Isso daqui é bonito os católicos saberem. Isso daqui nos ajuda a conhecer e amar mais a igreja. Então de repente teve um papa, o nome dele foi Dámaso, no ano 380. Ele escreveu uma bula, ele escreveu uma declaração, Tomos Damasi. Depois procurem lá no Google, ano 380, 381. Ele disse assim: com a autoridade que foi dada a Pedro, eu defino. E aí ele apresenta os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, os 46 que nós temos no Antigo Testamento. A Bíblia veio da igreja. A Bíblia é filha da igreja. Se não tivesse autoridade da igreja, se não tivesse autoridade do Papa, nós não teríamos a Bíblia do jeito que nós temos hoje. Padre, não concordo com o que o senhor está dizendo que a Bíblia... Não concordo o senhor dizer que a igreja é mais importante do que a Bíblia. Padre, eu não disse que a igreja é mais importante do que a Bíblia. Padre, eu não concordo o senhor dizer que a igreja é superior à Bíblia. Não, não é isso. Primeiro veio a igreja, primeiro veio os apóstolos, veio a autoridade do Papa, e aí depois veio um Papa, em um momento específico da história, depois de muita discussão, de muito estudo, que disse assim: isto é bíblico, isto não é bíblico. Sem a Igreja Católica, nós não teríamos a Bíblia do jeito que nós temos hoje. Por isso, nós que somos católicos, aqui não é para discutir, nem entrar em conflito com nenhuma religião, nem com nenhuma pessoa, mas nós queremos amar e conhecer a nossa fé. Falando sobre a Bíblia, trazendo um pouco a Bíblia para os dias de hoje, Normalmente eu digo por mim mesmo, antes de entrar no seminário, normalmente o nosso contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, é muito pequeno. Ele é de uma forma mais concreta na missa, quando nós ouvimos as leituras, quando nós ouvimos o salmo. Então nós queremos pedir a Jesus que este tesouro, que é tão belo,
este tesouro que é tão importante, que é a Sagrada Escritura, que nós possamos conhecer e ter mais contato com a Bíblia. A Bíblia, quando ela é conhecida, seguramente ela traz resposta, eu dizia no começo da reflexão, ela traz resposta para os nossos questionamentos diários. Querido irmão, querida irmã, querido católico, querida católica, não tenha medo da Bíblia. Às vezes acontece que uma pessoa diz assim: verdade, padre, agora eu vou pegar e vou ler a Bíblia inteira. E aí começa em Gênesis, quer ler para terminar lá em Apocalipse. Normalmente a pessoa desiste, porque é uma leitura difícil. Então existem métodos, existem livros que devem ser lidos primeiro, ou um antes do outro, não precisa ser lido do jeito que nós encontramos no índice da Bíblia. Mas uma pessoa que de repente ela diz assim: a palavra de Deus é sagrada, foi deixada por Deus, definida pela igreja, eu decido, eu tomo uma decisão que eu vou ler a Bíblia. Parece que faz muito tempo, me lembro até hoje o ano de 2005. Começo do ano eu falei assim: eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia. Estava em uma etapa do seminário chamado noviciado. Tirei 25 minutos por dia, li 3 capítulos por dia. No final do ano consegui ler a Bíblia toda. Então é possível ler a Bíblia toda. Padre, por onde que eu devo começar? Eu sugiro que aqueles que tiverem o desejo de ter mais contato com a Sagrada Escritura, comece pelo Evangelho. Comece pelo Evangelho, escolha um Evangelho, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Vai lendo, meditando. Aqueles que puderem, tentem fazer o exercício à noite ou de manhã. Aqueles que conseguirem se organizar para isso, leia o Evangelho do dia. É um texto muito pequeno, 1 minuto, depois reflita. E aí, seguramente, a nossa vida espiritual, ela crescerá muito. Hoje é o dia da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura são os livros sagrados que Deus nos deixou para termos uma fé mais viva e mais madura. Que Jesus nos ajude a conhecermos, a amarmos